É... Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês, né? Prazer, eu me chamo Igor, né? Juntamente com o Jason e Jonatas, nós viemos apresentar o nosso projeto aqui da feira do SGTI, que é relacionado ao Business Intelligence aplicado, né? Que é uma abordagem organizacional com Data Warehouse, né? Hoje, né, aqui seria a parte do orientador, né? Que vamos agradecer aí o nosso orientador Vitor de Andrade Machado, né? E a nossa área de conhecimento seria que é o projeto Power BI em si, né? Que é a parte de Excel, Power BI e Power Pivot. Sobre Business Intelligence, você já deve ter ouvido a expressão informação é poder, certo? Os fatos hoje em dia comprovam, né, que para você ter uma vantagem competitiva no mercado, para você se sobressair em cima de outras empresas, não basta você apenas ter a informação, né? Porque se você não aplica corretamente, de nada adianta você ter aquilo tudo, né? E o Business Intelligence, né, que na tradução do inglês ele significa inteligência do negócio ou inteligência empresarial, ele pode ser considerado um conjunto de soluções que envolve as aplicações, bases de dados, metodologias, arquiteturas e diversas ferramentas do mercado, né, podendo transformar todos os dados brutos em informações gerenciais. E a partir daí a pessoa começa a ter uma tomada de decisão, entre outras coisas, na empresa, né. Um assunto de suma importância que é o Data Warehouse, né, como mencionado, né. E o conceito dele ele é um conjunto de tecnologia e bases de dados integradas, né, que é destinado a suportar todas as funções de um sistema de apoio à decisão, onde cada unidade de dados está relacionada com um determinado assunto ou fato, né. E essas bases de dados, eles fornecerão aos gerentes, diretores, presidentes, etc., da empresa, informações para que eles possam analisar todas as tendências históricas de seus clientes, né? Aprimorando os processos que poderiam aumentar a satisfação e fidelização dos clientes e levar a empresa a um novo patamar, né? Um dos processos importantes para a parte do Business Intelligence é o ETL, né? Que, segundo o Efraim, o processo de ETL ele é um componente de suma importância em qualquer projeto centrado em dados, né? E esse processo ele possui 3 itens, né? Que seria a extração, a transformação e o carregamento. Onde a extração seria a leitura de uma ou mais dados de uma base de dados, ou seja, eu vou encontrar um repositório de dados e de lá eu vou fazer a extração desses dados para depois fazer a transformação, que seria o seguinte, pegar todos esses dados e fazer a tratativa deles, né? Pegar, excluir dados nulos, fazer a conversão deles e, por último, fazer a carga desses dados, que pegar todos esses dados tratados e colocar dentro de um data warehouse, certo? Então, as ferramentas de ETL, eles podem transferir os dados entre a origem e o destino, e registrar esses elementos de dados que mudam à medida que se movem entre a origem e o destino. Ele trocar metadados com outros aplicativos conforme necessário e gerenciar todos os processos e operações de tempo de execução. Aqui seria uma foto, uma imagem do processo de ETL, né? Onde eu faço a extração de algum repositório de dados, depois eu faço a transformação deles, que seria fazer o tratamento deles, depois fazer a carga dele, que seria jogar num data warehouse, e depois fazer uma análise desses dados, né? Tranquilo. O nosso objetivo desse projeto é apresentar alguns gráficos dashboards interativos que auxiliam na tomada de decisão, através da uma das ferramentas do mercado, que é o Power BI. E esses gráficos eles vão fazer comparativo entre as áreas da empresa, assim de verificar os gastos de cada área de algum determinado recurso. E, ao final, propor melhorias e a visão geral de tudo isso, né? Atualmente, temos diversos tipos de cronogramas, né? E temos o chamado diagrama de Gantt, né? Onde esse mesmo gráfico ele é usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto, né? Na próximo slide eu vou mostrar como que o nosso gráfico de Gantt, que seria o nosso cronograma em si, né? Seria a formação dos integrantes, entrega de marco, a criação do ETL, da base de dados, e aqui seria o início e o final do processo que tivemos, né? E quando terminamos, né? Tranquilo, né? Para que possamos ter os dados que serviu de embasamento para o projeto, foi disponibilizado por uma empresa de shopping
duas planilhas de previsão orçamentárias, que é dos anos de 2019 e 2020, onde vamos mostrar brevemente o passo a passo efetuado para chegarmos nesse resultado que seria o dashboard, né? E aqui é um exemplo da planilha, né? Desse repositório de dados que recebemos, né? Onde temos aqui os dados brutos, e esses dados brutos foi passado para o ETL e outros processos, né? Que nós vamos explicar a seguir, né? Antes de mais nada, para iniciarmos o ETL, foi necessário antes existir uma base de dados, né? Que para receber o load, que seria a carga desses dados. E para isso nós criamos uma base SQL para receber o mesmo, né? Então nós efetuamos uma pré-análise da planilha e separamos em três tabelas que receberiam os dados, né? Que seriam a tabela de despesas, né? Receitas e investimento. E aqui dentro podemos ver a descrição, área, ano, mês e valor, né? Que seriam os dados separados. Certo? Agora eu vou deixar para o meu amigo Jason para ele dar uma explicada melhor de como fica a parte do ETL. Que ele vai dar uma sanada melhor nesse caso, tá? Beleza. Então, pessoal, como o Igor comentou, essa aqui é um exemplo da planilha que nos foi enviada. Essa aqui é a previsão orçamentária de 2019 e nela nós temos as despesas, as receitas e os investimentos. No SQL Server, nós criamos três tabelas, uma para cada tipo de dado a ser analisado. Então, nós temos a despesa, investimento, receitas, cada um com a mesma estrutura, tendo a descrição, no caso da despesa, a área onde essa despesa foi aplicada, o ano, o mês e o valor da despesa. A mesma coisa para investimento e receitas. Nós utilizamos o Integration Service da Microsoft para fazer o processo de ETL. Então, para cada processo, nós criamos uma entrada. Então, nós temos aqui um processo de ETL para despesas 2019, despesas 2020, receitas 2019, receitas 2020, investimento 2019 e investimento 2020. Daí, cada item desse tem o seu fluxo de dados. O fluxo de dados, ele é o processo de ETL em si. Então, aqui nós temos a parte onde faz a carga da origem do dado, que no nosso caso é Excel. Ele faz a leitura do Excel. Daí nós temos aqui um processo que já seria a parte do transformation, né, a transformação dos dados. Nesse caso aqui eu estou removendo possíveis linhas que estiverem nulas. Eu crio uma coluna derivada, no caso aqui são várias colunas, que elas são as colunas que eu uso para fazer conversão de dado. Então eu pego o dado que está vindo lá do Excel e transformo ela num dado específico, que é o que eu vou mandar para o SQL Server. Como na nossa planilha nós temos lá os dados em colunas, eu transformo ela em linha, utilizando esse objeto aqui. E por último, eu crio uma coluna nesses dados transformados, que seria a coluna de ano. Então, é um dado fixo só com o ano. E por último, eu mando para o banco de dados. O processo é bem simples dessa forma aqui. Agora, o nosso amigo Jonatas vai explicar os gráficos que nós fizemos no Power BI. Olá, pessoal. Bom, após todo esse tratamento de dados feito o ETL, a gente fez o processo de inserção dos dados no Power BI, né? Então, foram criados diversos dashboards para auxiliar a alta cúpula da empresa a tomar decisões de uma forma mais fácil e rápida. Um dos gráficos que foram criados foi de despesas por áreas, que é esse gráfico. Então, temos aqui separados administrativo, operacional e RH, e o pessoal da alta cúpula ele pode selecionar o ano de 2019 ou o ano de 2020 aqui, e os dados já são automaticamente carregados. O mesmo foi feito por um comparativo total, onde pode ser visto, né, o total da receita, total de despesas e o quanto foi recebido de investimentos no ano de 2019, 2020. Temos um comparativo mensal de despesas, investimentos e receitas. Total de investimentos.
como cada mês foi recebido R$ 25.000, o total no ano foi 300 mil, e no ano de 2020 teve uma queda de investimentos. Aqui a gente decidiu fazer um comparativo entre a área com a maior despesa e a área com a maior receita. Então podemos ver que em 2019 a maior despesa foi com o RH, e o que gerou a maior receita foram as receitas oriundas da classe outras. E no caso, em 2020, o RH se manteve ainda como maior despesa, dado que temos salários, benefícios e impostos a serem pagos, e a área com maior receita passou a ser o reembolso. Fizemos também um comparativo totalizado entre os anos 2019 e 2020. Né? Temos aqui o comparativo de despesas, de receitas, que houve uma queda também de 2019 para 2020. Investimentos também, que houve uma queda significativa de 2019 para 2020. Fizemos algumas projeções, e a projeção de despesa para 2020 ficou em torno de 3.971.000. E a projeção de investimentos ficou em menos de 4.800, dado que teve uma diferença de investimentos entre 2019 e 2020. Houve uma queda, né, no caso de investimentos. E a projeção de receitas, que ficou em torno de 1.080.000. Essas projeções foram feitas através do Power BI, que é uma ferramenta que está em alta no mercado atualmente. E você pode obter os dados através de bancos de dados externos, como SQL Servers. Você pode ter um arquivo TXT ou CSV. Você pode pegar dados da web, de Excel, etc. Mas por que não foi feito direto do Excel, né? Alguém pode perguntar, já que a gente tinha planilha. Porque a gente queria fazer o processo de ETL, que é muito utilizado na área de Power BI. Na área de BI, desculpa. Então a gente fez todo o processo, e caso fosse necessário alguma outra informação, a gente poderia também utilizar a parte do Excel para fazer uma planilha à parte com alguns dados referentes que fosse necessário. Após feito todos esses dashboards, há a possibilidade de você criar um único dashboard interativo, só que para isso era necessário um pouco de um conhecimento mais avançado, ao qual a gente não tinha tempo hábil ainda para obter e poder fazer um dashboard mais interativo. Agradeço a todos. Obrigado.